Vocês estão bem? Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Hoje era o Ney Day, né? Deu ruim pro Ney, coitadinho do menino Ney, né? Menino Ney não foi campeão de novo. Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, amém? Vamos adorar a Deus. Eu não sei qual foi a expectativa que você colocou no coração para vir aqui à casa de Deus, ou você que está em casa para ouvir essa palavra, mas gostaria que você fechasse seus olhos, você pudesse colocar o seu coração em Deus, amém? Feche um pouco os seus olhos, vamos orar. Vamos buscar a Deus mais um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Por essa oportunidade de estarmos em sua casa. Não há nada melhor do que estarmos aqui. O nosso coração está pronto, a nossa mente está alerta para ouvirmos as suas verdades, Pai. Nós não estamos aqui porque não havia outro lugar para estarmos. Nós não estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer em casa. E nem estamos aqui porque queremos apenas os favores que o Senhor faz por nós. Mas estamos aqui para ouvir a direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estamos aqui para ouvirmos o direcionamento. Estamos aqui para ouvir aquilo que vem do seu coração, daquilo que o Senhor enxerga na sua glória, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque queremos adorar o seu nome. Nós estamos aqui por causa disso. Não estamos aqui porque podemos barganhar com o Senhor com uma oferta especial ou com qualquer outra coisa. Estamos aqui pura e simplesmente pelo fato do Senhor ser o nosso Pai. Estamos aqui porque adoramos o seu nome. Estamos aqui porque queremos nos relacionar com o Senhor. O Senhor é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. E mais do que tudo, nós queremos mais de Ti. Não somos perfeitos, estamos caminhando para a maturidade, há muito em nós ainda a ser mudado. Há muito em nós ainda a ser trabalhado e nós queremos aprender mais disso. Nós queremos mais dessa graça sobre nós. Mais dessa unção sobre as nossas vidas. Nessa atmosfera, Pai, se há alguém aqui que está enfermo, se há alguém que está em casa enfermo, em sua mente, em seu corpo, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, como está escrito em Isaías 53, versículos 4 e 5. A sua palavra é real. Enquanto estamos ministrando essa palavra, a sua cura está chegando para aqueles que estão enfermos. A sua cura está chegando para qualquer tipo de enfermidade na alma, qualquer tipo de enfermidade no corpo. Nós agora estamos ministrando. Enquanto ministramos, a unção está fluindo. O seu poder está fluindo, Pai. Nós sabemos que não há enfermidades nos céus. Seja feita a sua vontade na terra, assim como é nos céus. Em o nome de Jesus, nós declaramos que enquanto essa palavra for ministrada, essa palavra ela não voltará vazia. Antes ela tornará e fará o resultado, aquilo ao qual ela foi lançada. Como diz a sua palavra em Salmos, o Senhor lançou a sua palavra, o Senhor falou a sua palavra e foram curados.
Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de sermos ministros de uma nova aliança. Abre os olhos do nosso coração para que possamos entender a sua verdade. Enquanto essa palavra for ministrada, que a unção possa chegar a casa e neste local de oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Pegue a sua Bíblia. Não repita apenas porque o pastor vai repetir, mas fale com bastante fé. Fale com muita convicção o que nós vamos repetir agora. Diga assim: esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam todo o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais eu serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. João capítulo 3. Rafa, beleza? João capítulo 3. Rafa, beleza? Eu vi que você olhou com... Ele olhou com uma carinha de ciúme. Eu tive que falar um joia pro Rafa também. Marcel, tranquilo? Show. João capítulo 3. Hoje a pastora fez o teste. Não, gente. Já pensaram que a pastora estava grávida de novo, né? Não. Ela fez o teste porque, como eu havia falado algumas semanas atrás, eu peguei Covid, né? Mas graças a Deus, quando fui diagnosticado, já estava curado. E aí nós ficamos na dúvida, né? Porque a pastora, ela é grupo de risco. Ela tem problema respiratório. Desde criança, asma, né? E a gente ficou na dúvida, será que ela pegou ou não pegou? E ficou nessa dúvida, né? Se ela pegou, provavelmente a Sofia também pegou. Aí o evangelista, está conversando com o evangelista, né? Pastor, você não ter mostrado sintomas, pode ser por causa do seu histórico de atleta, né? Na verdade, o histórico de atleta, né? Pode ser E eu havia falado que não é coincidência, nós cremos na cura. A pastora diminuiu bastante os problemas de asma que ela tinha crises terríveis e pouco a pouco tem diminuído. Ela também fez o teste hoje à tarde e descobriu que também já teve contato com o vírus e graças a Deus não surtiu nenhum efeito nela, e se ela pegou, provavelmente a baby Sofia também pegou. Amém? Mas estamos bem, a cura de Deus tem se manifestado dia após dia nos nossos corpos. Amém? Nenhum dano irá acontecer em nossas vidas. Você abriu aí em João capítulo 3. Talvez você já tenha ouvido falar dessa passagem. Talvez na sua Bíblia está escrito: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nós vamos ler um pouquinho, amém? João capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus, repita comigo, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quando você ouve essa palavra fariseu na Bíblia, você já percebe que é alguém que possuía uma posição diferenciada na religião dos judeus, ok? Ele possuía uma posição diferenciada, mas mesmo assim era um religioso da época. E ele foi ter um encontro com Jesus de noite, ele não queria ser visto, por isso não foi de dia. E ele disse para Jesus: mestre, rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não tiver um novo nascimento espiritual
não pode ver o reino de Deus. Jesus fala isso para Nicodemos. Nicodemos, ele não consegue entender. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como eu posso nascer de novo se eu já tenho uma certa idade? Está imaginando que talvez ele ia voltar para o ventre da mãe dele e nascer de novo, ou sei lá o que tipo de transformação que passava pela mente desse homem. Porventura eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer, ou tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, aqueles que são nascidos da carne, são carnes. Aqueles que têm nascimento normal, é apenas carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique maravilhado de eu ter dito, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. 8, presta atenção no 8. O vento assopra onde quer. Repita comigo: o vento assopra onde quer. Já ouvi histórias aí de pessoas querendo estocar vento. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. O Marcelo nem sabe. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Você ouviu o vento, sabe o caminho dele, já perguntou para ele: onde você vai, vento? Jesus está falando: você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele estava falando aqui? Ele estava falando de uma leveza daqueles que são nascidos de novo. Ele está falando da leveza de viver uma vida com Deus. O que chama a atenção nesse texto, esse texto tem diversas revelações, já preguei ele sobre várias outras vezes, mas o que nos chama a atenção é que esse homem, ele foi procurar uma consulta com Jesus de noite. E eu me lembro bem, todos que estão aqui, tem professores no nosso meio, ou é professor, foi professor, ou foi aluno, ou foi os dois, aluno e professor. E nós sabemos que quando a prova está difícil, vamos supor, vamos fazer uma prova na escola, né? Vamos fazer uma prova na escola. Quando você não sabe direito a matéria, sejam sinceros, quando não se sabe a matéria direito, qual é a primeira coisa, pelo menos nas provas que aconteciam aqui na nossa escola bíblica, era assim: quando não sabia a matéria direito, o que acontece? O que as pessoas falam? Professor, a prova vai ser em dupla, em grupo. Ou, professor, a prova vai ser com... É o que mais se ouve, né? E aí, professor, a prova vai ser com consulta? Ou, a prova vai ser em grupo, por quê? Porque não se está seguro daquilo que vai fazer. Mas existe também uma outra verdade. No meio desses que às vezes pedem para fazer em grupo ou em dupla, ou com consulta, tem aqueles que sabem bastante, né? Tinha uns casos assim nas nossas provas também. Aí ele fala assim, ele fica quietinho na dele: não, professor, é individual, sem consulta, sem nada. Tem, porque ele está seguro de si, não é? Quando a gente sabe bastante da prova, a gente fica na nossa, né? E não fica pedindo prova em grupo. Não, vou fazer para... E aí que mora o perigo. Eu não estou falando de não crescer espiritualmente. Nós devemos crescer, devemos aprender essa palavra, devemos estar seguros do que a palavra está dizendo. Mas tem uma outra verdade no meio disso. Conforme nós vamos crescendo, ou conforme nós vamos recebendo e vamos vivenciando as coisas no reino de Deus, nós começamos a achar que sabemos todas as coisas, não precisamos mais de Deus. Não queremos mais consultá-lo. Nicodemos, apesar de ter um conhecimento da religião, ele foi consultar a Jesus, ele foi fazer uma consulta com Deus, ele entendeu que Jesus era de Deus, e ele foi fazer uma consulta. Chegamos num estágio às vezes que não consultamos mais a Deus, mais nada, não falamos com Ele, não perguntamos para Ele: ah, pastor, então você está falando que você sempre consulta? Não, eu já errei, não consultando. Estava conversando ontem
tivemos uma conversa muito agradável, visitando o evangelista William, que daqui a algum tempo será papai, né? Papai evangelista. Fomos lá, oramos a respeito de algumas coisas, e no meio da conversa, o engraçado é que quando se reúne eu, o evangelista, o diácono Renan, até o diácono Renan percebeu isso, quando nós nos reunimos, diferente de outras histórias que nós já ouvimos em outros lugares, tem líderes, e eu falo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar e criticar atitudes desse jeito. As pessoas se sentam para falar de dinheiro, quais são as estratégias que vocês vão fazer para lotar a igreja, quais são as estratégias, vamos fazer um negócio aqui para manipular. Não tem isso, nós conversamos coisas de Deus, não tem essa, até falamos disso. Qual foi o momento que você viu na nossa live, pode ser que mais para frente pode ocorrer, você viu lá um QR Code, põe lá o seu celular para você doar dinheiro. Nós sabemos, nós que somos cristãos, vamos recebendo as verdades, nós sabemos o que devemos fazer. O que nós devemos fazer? Cumprir a palavra. Eu sinto no meu coração que tem que dar uma oferta, eu vou e oferto, porque eu não estou ofertando, e o pastor também não vive da obra, tá pessoal? O pastor, ele trabalha como todos os outros, tem o meu emprego. Se um dia a obra crescer e Deus quiser que eu saia, amém, mas o dinheiro é para manutenção da casa de Deus, não é para se montar impérios. Não estamos preocupados com isso, estamos preocupados, o vento assopra onde quer, nós devemos consultar a Deus. É esse o enfoque do evangelho. Quem estamos consultando? Quem nós estamos buscando? Estamos nem na faculdade, quando você vai fazer um trabalho, você termina o trabalho e coloca lá: de onde você tirou essas fontes? Da minha cabeça. Olha só, que maravilha, da sua cabeça. Tem que se ter alguma fonte, tem que se ter alguma base. No que está baseada a nossa fé? Às vezes as pessoas vêm e generalizam tudo, vem um monte de coisa e começam a generalizar os cristãos. É um idiota, olha, o cara acredita em Jesus, olha que piada. Nós estamos fundamentados numa fé racional e também espiritual. É assim que funciona, e era isso que Nicodemos estava tentando entender. Como ele manifesta, e Jesus está falando: eu manifesto esse poder, mas há uma razão de se manifestar este poder. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Deus quer isso para nós. Deus quer isso. A religião, ela diz que, e eu não estou falando que não existem pessoas que foram levantadas para nos ensinar a palavra, para nos alimentar, não estou falando isso. Existem pastores, profetas existem, ainda apóstolos existem, mas o que nós devemos entender é que nós devemos ter o quê? Uma vida particular, individual com Deus, e todos nós somos chamados. Não é um pastor que foi chamado para ter uma vida individual, só ele, singular, só o pastor. Na antiga aliança era assim, só os reis, profetas e sacerdotes é que tinham relacionamento, mas agora na nova aliança, todos nós temos relacionamento com Deus. Todos que nascemos de novo temos um relacionamento, e relacionamento consiste em tempo, consiste em conversas, consiste em diálogos, consiste em conhecer. 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como que é isso, Jesus? Como pode ser esse negócio? Jesus respondeu e disse-lhe: você é mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Se eu falei para vocês de coisas terrestres, de coisas naturais, Jesus está falando de coisas naturais, coisas simples, e vocês não creem, como vocês vão crer se eu falar de coisas mais elevadas, mais celestiais? O reino de Deus é simples. O reino de Deus é simples.
A religião é que complica todas as coisas. Aconteceu um caso terrível essa semana, né? Da menina. Os cristãos, ao invés de orar, dar exemplo, fazem totalmente ao contrário. E aí eu me lembro de uma frase do falecido Enéas: hoje em dia todo mundo sabe tudo, todo mundo fala um monte de coisa, mas ninguém diz nada. Fala muito e ninguém diz nada. Palavras vazias. Mas quando nós começamos a consultar a Deus, nós começamos a ter misericórdia das coisas, do contexto geral. Tem coisas que nós devemos enxergar e, ao invés de falar, orarmos, entender as situações. Abra lá em 1 Crônicas, se não me falha a memória, 1 Crônicas 10, está no Velho Testamento. 1 Crônicas 10, tantas coisas para vivermos com Deus. Tantas coisas para manifestarmos. Mas será que estamos consultando as referências certas? 1 Crônicas 10 e 13. Eu falei que na velha aliança, 3 tipos de pessoas tinham um tipo de relacionamento com Deus: reis, profetas e sacerdotes. Reis governam, sacerdotes levam sacrifício, purificação para Deus, e profetas trazem oráculos, ok? Profetas trazem palavras de Deus. Quem é que mediava a relação de falar palavras de Deus para a nação? Profeta. 13, 1 Crônicas 10 e 13, diz assim: assim morreu Saul, rei. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. Saul morreu por causa do quê? Por causa da transgressão. Pastor, você está trazendo uma palavra que eu vou morrer? As pessoas gostam desse negócio, né? Que Deus está torcendo, Deus está apertando, pisando. Pessoas gostam disso, porque ainda não entenderam todo o contexto da palavra. Deus permite algumas coisas. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Quem transgrediu? Saul. Por causa da palavra de Deus, do Senhor, ao qual ele não guardou. O primeiro motivo porque Saul morre, porque ele não guardou a palavra, porque ele não consultou a palavra. E quando nós falamos de morte, Deus não está nem um pouco interessado em matar pessoas. Vou repetir: Deus não está nem um pouco interessado em matar pessoas. E prova isso, pastor. Abra sua Bíblia depois, não abra agora. Se quiser marcar aí, 1 Timóteo, se não me falha a memória, 1 Timóteo 2, fala que Deus quer que todos os homens se salvem. Nova aliança, tempo da graça de Deus, quer que todos os homens se salvem. Então você está falando que todo mundo vai se salvar? Não estou falando isso, estou falando que Deus deseja que todos os homens ouçam a palavra, recebam a graça de Deus e mudem a sua forma de viver. É esse o desejo de Deus. Mas devemos o quê? Consultar o quê? A palavra. Não é o horóscopo. Sagitário, Gêmeos, aleluias, signo de unicórnio. Não é isso. Agora o ascendente da lua cheia, vou virar um lobisomem, sei lá, o que vai acontecer? As 3 Marias, não é nada disso, gente. É consultar a Deus. Mas quando nós falamos de consultar a Deus, fica difícil, porque na verdade nós falamos que cremos, mas a gente acredita num Deus folclórico. Porque na hora que nós precisamos falar com Ele mesmo, nós tomamos as nossas decisões, porque estamos seguros de nós mesmos. Nós estamos conversando sobre isso ontem. Nós sabemos que o nosso tempo aqui nesse salão vai acabar, está acabando.
Nós temos um entendimento disso. Já andamos visitando outros lugares, mas antes de ir, nós poderíamos fazer qualquer outra coisa. Quer saber? Vamos cair para dentro, mas não. Nós oramos. É a vontade de Deus ir para tal lugar. É a vontade de Deus. Tem coisas que estão especificadas na palavra que é a vontade de Deus. Deus deseja curar, Deus deseja dar vida. Isso está especificado. Deus deseja batizar as pessoas com o Espírito Santo. Isso não se pergunta: será que Deus quer me curar? Deus quer curar a todos. Deus deseja curar a todos. É a palavra, tem mais de um texto. Deus deseja doar vida para todos, é a palavra de Deus. Deus deseja derramar dons para todos, é a palavra de Deus. Mas será que é a vontade de Deus que nós devemos sair daqui desse salão e ir para outro? Será que é aquele salão correto? E nós podemos cair no engano de não é aquele lá e vamos. Eu já me dei mal em pensar assim, coisas pequenas. Vai fazer alguma coisa, não pede direção, e aí vai lá, faz o negócio, dá errado. Quantas vezes você fez coisas que deu errado na sua vida? Quantas vezes tomamos decisões erradas? Esse homem aconteceu isso. O rei Saul, que Deus usava para governar Israel, errou feio. Samuel falou para ele: não sacrifique antes de eu chegar. O que ele vai e faz? Sacrifica. Ele está terminando o sacrifício, chega Saul. Está terminando o sacrifício, chega Samuel, né, na verdade. O que você está fazendo, Saul? Eu não falei para você esperar. Não, mas eu fiquei pressionado. Fiquei pressionado por causa da situação. Talvez ele consultou um, consultou outro. O que você acha? Samuel não vai chegar não, ô Saul. Sacrifica logo esse negócio. Era para ele sacrificar? Deus havia falado para ele sacrificar? Não! Termina o culto, a irmãzinha chega para você e fala: olha, o Senhor falou comigo que você é o homem que eu vou casar. E aí o menino está ali há anos esperando a donzela dele. E ele fala: Deus falou comigo também. Falou mesmo? Será que falou? Aí o que acontece? Começa um relacionamento que não tem direção nenhuma. Deus, pastor, Deus, preciso falar contigo, pastor, no final do culto. O pastor espera, fica lá, senta na cadeira. Pastor, Deus falou comigo. O que ele falou, meu irmão? Ele falou muita coisa. O que ele falou? Falou para eu sair da igreja. Meu tempo acabou aqui. E falou mesmo? Falou, pastor. Eu vi um vídeo no YouTube. Sério? A pessoa sai, vai para outro lugar, continua com os mesmos problemas, não se resolve por causa do quê? Por causa de Deus ou porque ela inventou uma conveniência? Porque ela inventou uma conveniência. Saul morreu. Significa que eu vou morrer? Não, significa que algumas áreas da sua vida morrem. Alguns fatores da sua vida ficam paralisados, ao qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para a consultar. Tem pessoas assim no reino de Deus. Não estou falando que não existe profeta. Existe homens e mulheres levantados por Deus com esse ministério, mas para alguém se tornar profeta, ela tem que ter um outro ministério, e nós vamos entrar aqui nesse a respeito dessa ideia. Mas tem pessoas aí fora. Aonde é que eu encontro um profeta para falar comigo? No caso de Saul não foi isso. É onde eu encontro uma adivinhadora. Deus não estava falando com ele por causa dos pecados que ele não se arrependeu. Saul não queria arrependimento. Aí ele vai procurar. Me arruma uma cartomante, uma adivinhadora. Ele chega lá, ouve tudo o que a mulher falou e acaba morrendo. Porque consultou tudo menos ao Senhor. Quando nós consultamos tudo menos Deus, só pode dar errado. Pastor, mas eu consegui algumas
Conseguiu, mas será que dura? Será que dura? Ah, pastor, eu dei uma ajudadinha em Deus ali, ó. Dei uma puxada no tapete do cara. Será que vai funcionar? Será que vai se manter? É essa a pergunta. Porque é muito fácil, gente, eu estava falando agora há pouco, é muito fácil criar métodos que enchem a igreja. Ah, eu vou usar métodos humanos, o que adianta depois chegar do outro lado e Deus falar para você, não era assim que eu queria. Porque você não fez o que eu falei para você fazer? Porque você não fez da maneira que eu falei para você fazer? Será que vale a pena o preço? Será que vale a pena pagar um preço tão alto em não fazer o que Deus nos pede? Será que vale a pena? Tem uma outra história aqui, 1 Crônicas 21, se não me falha a memória. 1 Crônicas 21. Está aí perto. Davi, se você pegar Davi, ele tinha um chamado especial. Diferente de Saul, além dele ser um rei, ele também sacrificou ao Senhor, fez o trabalho de sacerdote algumas vezes, e também agiu como profeta. É só você ler Salmos, diversas profecias de Deus. Davi, se você procurar em 1 Samuel, você vai ver que Davi, diversas vezes ele veste o manto de sacerdote e busca a Deus, ele consulta a Deus. Davi era um homem que consultava a Deus direto, Davi consultava a Deus. Ah, pastor, mas ele falhou. A gente sempre fala disso, né? Ah, Davi falhou. Me fala qual outro homem na Bíblia que não errou além de Jesus. Todos erraram. Até nós mesmos erramos. E a Bíblia, ela não deixa isso de lado, ela conta. A palavra de Deus diz aqui que Davi, ele já estava no auge ali do seu reinado. E ele tem uma ideia. Olha que ideia maravilhosa. Um rei levantado por Deus, e ele queria saber qual era o tamanho da sua força, o tamanho da sua popularidade, o tamanho do seu povo, o tamanho de tudo que ele tinha. E diz assim, 1 Crônicas 21 e 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Ele recebeu uma sugestão. Tem pessoas que estão completamente perturbadas, já falei isso em algum culto passado, porque tem a ideia que se tornaram cristãos ou cristãs e pensamentos não surgirão mais na sua mente. Vou falar para você, esse tipo de teologia é mentirosa. Só tem um jeito de você não ter sugestões soprados em sua mente, a não ser que você morra. Caso contrário, quando nós estivermos aqui na terra, evangelista, sempre haverá sugestões para pecarmos, para falharmos, para fazermos o que Deus não aprova. E tem pessoas que estão perturbadas porque ouviram uma teologia que não, você nasceu de novo e pensamento nenhum mais na sua mente vai acontecer. Tem pessoas que estão perturbadas e acham que não tem comunhão com Deus. Os pensamentos que se achegam à nossa mente, eles devem ser resistidos pela palavra e pelo nome de Jesus. As sugestões, os pensamentos, eles vão surgir. E qual é a nossa arma? Não aconteceu com Jesus? Mateus 4, não precisa abrir lá. Jesus, você não quer me adorar? Se você me adorar, eu te dou todo o reino da terra. Como que Jesus agiu? Como nós, como filhos, devemos agir também quando chegam as sugestões. As sugestões vão chegar. Você não faz aquele negócio errado ali, porque você não... São as coisas que vão aparecer. E Davi, ele cai nessa pilha. Ele ouve uma sugestão e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide e contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Eu quero saber o tamanho do reinado. Deus tinha pedido isso para ele? Foi Deus que falou: conte o povo?
Foi Deus que falou para você: pega o cartão de crédito e passa em 36. Passa em 36. Aí nós jogamos a culpa no devorador. Tudo quanto é demônio, né? Nós fomos lá e passamos o cartão de crédito. Não podíamos pagar. Um dia desse alguém falou alguma coisa para mim, e eu deixei bem claro. Eu falei: se não tem dinheiro para comprar, não compre. Se não tem como pagar, não compre. Mas tem pessoas comprando o cartão de crédito falando assim: não, Deus depois vai mandar um anjo perdoador de dívidas. A dívida vai sumir do banco, gente. É assim que funciona na palavra. Você comprou, você tem que fazer o quê? Pagar. É esse o caráter de Cristo. Se fizermos um compromisso, temos que saudá-lo. Se não temos, não compramos. Ai, mas eu estou tão chateado porque Davi estava assim. Eu quero saber quanto tem de povo aí. Ai, eu quero dar aquela afagada no ego, né? Porque o meu vizinho comprou uma televisão de 72. Oh, aleluia. Ele assiste o Neymar adulto, o Neymar jovem jogando bola naquela televisão. Parece que ele está jogando comigo. Aí vai lá e compra. Ou o meu parceiro lá comprou um carro. Meu Deus do céu. O cara comprou uma Audi. Vou comprar também. Vai lá, se enfia num monte de dívida, não consegue pagar. Foi Deus que mandou fazer? Não foi Deus. Davi caiu nesse erro e Deus pergunta para ele: fui eu que mandei fazer esse trem aí? Fui eu que pedi para você, Davi, ir lá e numerar o povo? Por causa dessa sua atitude, você quebrou uma lei no mundo espiritual e infelizmente você irá colher dessa lei. Um outro exemplo disso, Jonas. Abra lá em Jonas. Jonas é meio complicado achar ele na Bíblia, porque às vezes ele dá uma fugida, né? Ele é meio fujão, mas ele está aí próximo. Vai passando Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Jonas, depois de Obadias. Todos acharam? Quem conhece a história de Jonas? Ninguém, gente. Nossa, estou chateado. Conhece, Rafael? Obrigado, Rafael. Você é um anjo. Fica todo feliz, né, diácono? Fica todo feliz, né? Depois a gente vai raspar seu cabelo. Jonas 1 e 1. Jonas 1 e 1. Posso ler? Você que está em casa aí, achou? Vou ler. E veio a palavra de quem? Palavra de quem? A palavra do Senhor, a palavra de Deus a Jonas. Não tinha como ser outro Jonas. Deu até o nome de quem ele era filho. Era Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quem falou para ele? Não foi Deus. Vai lá, Jonas, você é profeta, Jonas. Vai lá, se levanta e leva a palavra. E Jonas, ele se levanta, mas ele não se levanta para ir lá resolver o problema. Ele se levanta para fugir. Olha que bênção. E ele foge e fala assim: vou pegar um cruzeiro para a Espanha. Lá para a Espanha, né? Melhor. Quando ele vai nesse negócio, o barco começa a sofrer por causa da desobediência de Jonas. Mas quem falou para ele ir para a Espanha? Quem disse para ele? Ele consultou quem? Quem que ele consultou? A fonte da minha cabeça. Da cabeça dele. Inventou da cabeça dele. Sabe por que ele fez isso? Porque ele conhecia que Deus talvez se arrependesse. Sabe o que ele queria, na verdade? Os holofotes para ele. Ó, eu trouxe uma palavra e tudo
tudo aconteceu do jeito que eu queria, todo mundo morreu. Sabe aqueles profetas que quer que tudo pegue fogo, vai morrer, não sei o que tem? Tem umas igrejas que você vai, todo mundo vai morrer no culto, vai sobrar um vivo. Era isso que ele queria, que todo mundo morresse. Quando Deus falou a palavra para ele, e ele sabia que havia a oportunidade de arrependimento, ele ficou chateado, porque ele queria o quê? Que o ministério dele ficasse evidenciado. Isso pode acontecer com a gente, sabe quando nós já passamos, todos nós que já ministramos já sentimos assim, quando nós queremos evidenciar mais a nós do que a Deus. E ele ficou chateado porque ele queria essa evidência. Consultou a quem? A Deus. Ficou dentro da baleia por causa de quem? Por causa de Deus? Não, por causa dele. Mas nós jogamos a culpa em Deus. Quando as coisas ruins acontecem, Deus não olha para mim. A pessoa que eu sempre converso comigo, Deus tem uma palavra para mim hoje? Tem. Já leu a Bíblia hoje? Não, mas eu não quero um negócio que Deus falou com você sobre mim. Como se ligasse um botãozinho, né? Bim! Agora eu sintonizei. Sobre você, a primeira coisa que Deus vai fazer é falar com você mesmo. Se Deus quiser usar outra pessoa para falar com você, Ele só vai confirmar o que Ele já falou com você. Ele não vai, agora vamos um direcionamento, não. Primeira pessoa que Ele fala é com você mesmo, e nós precisamos desenvolver isso, gente. Cristão precisa amadurecer. Amadurecimento. Deus precisa falar comigo. Pastor, as finanças na minha casa não dão certo. Irmão, eu não costumo falar sobre dinheiro, apesar de ser bíblico. Você entrega o dízimo? Não, pastor, eu ganho pouco. Se eu ganhar 8 mil reais, eu vou dar. Se não deu quando ganhava um salário pequeno, não dará quando tiver um grande salário. E aí as pessoas se perguntam: por que as coisas na minha vida eu não ando? Sabe por quê? Porque o coração não é voluntário em dar. E se sua casa estiver assim, infelizmente, as coisas não irão prosperar. Pastor, mas estamos no tempo da graça. No tempo da graça e no tempo da obediência. É a lei do amor. Quando nós damos, automaticamente as coisas voltam para nós. Quando nós abençoamos, somos também abençoados. Quando nós entregamos, e não é, eu tenho que dar porque o pastor agora vai passar oferta. Olha, quem tem 1000zinho, você não tem? Não tem 1000? Misericórdia, vamos para os 500 agora. Todo mundo pode com 50, né, pessoal? Não é isso que eu estou falando, por imposição, por vergonha. Estou falando um ato voluntário de dar, porque eu amo a Deus. Eu como pastor podia não dar dízimo nenhum, né? Podia usar a pergunta: eu sou sacerdote, aleluia. Não, eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que ser o primeiro a entregar, o primeiro a dar. Sabe por quê? Dar é sinônimo de amor. Nova aliança está calcado o quê? Em amor. E aí queremos que as coisas andem, e não andam porque nós não queremos ser solidários em dar. E Jonas estava nesse problema. Ele não queria entregar, ele não queria se dispor. Ele queria o quê? Evidência em mim. Evidência em mim. Eu quero para mim. Para nós encerrarmos, uma palavra simples, tranquila. Gálatas. Olha o Novo Testamento. Pastor, mas esse negócio de falar com Deus, será que isso existe mesmo? Gálatas, Novo Testamento, antes de Efésios. Será que esse negócio de falar com Deus existe mesmo? Já tentou falar com Ele? O processo consiste em duas partes. Primeiro você ouve.
por aqui. E depois você fala. Já tentou falar com ele? Mas qual que é a fórmula, pastor, para falar com ele? A fórmula? Não tem fórmula. Estava vendo um vídeo muito engraçado. Às vezes nós criamos personagens, sabia, dentro da igreja? Nós criamos personagens. Estava vendo um vídeo do pastorzão. Quem já assistiu esse canal aí no YouTube? Já assistiu, né, Jonathan? Pastorzão. Tava o Theo Dornelas, né, que é o guitarrista do PG, junto com o filhinho dele, e o pastorzão, e ele levou o menininho vestido, trajado, o menininho acho que deve ter uns 7 anos. Meu filho prega. Dá para colocar ele para pregar no domingo? Ele, mas no domingo? O menino, aleluias, vou pregar no domingo. Engraçado o vídeo. É uma crítica, porque nós criamos personagens às vezes. Nós criamos fórmulas, trejeitos. Oh, aleluia, Deus. Deus vai responder, não é assim. Deus está de olho no nosso coração. Quando ele chegou, quando o Samuel está ali para ungir Davi, ele está olhando os maiores, os bonitões. E Deus fala assim, ó, você está olhando a aparência, mas eu olho o coração. E é aí que mora o negócio. Deus está olhando, é coração. É quando nós falamos a verdade, não é um personagem. Nós temos que ser o que nós somos aqui, lá fora. E o que nós somos lá fora, aqui dentro. É isso. Aí nós pegamos uma criança inocente. Aí perguntou para ele, sabe tudo de Bíblia? Aí o menininho, sei. E Minecraft? Do demônio? E futebol? Misericórdia. Futebol é o ovo do Satanás. Às vezes nós criamos personagens, gente. A vida com Deus é simples. E criamos personagens, trejeitos, modos de falar, gírias. Simples. Gálatas 1. Se não me falha a memória, Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento. É como se uma pizza tivesse 4 partes. E dessas 4, 3 pedaços foi Paulo. 3/4 do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu. Sabe como que ele escreveu? Você acha que ele, apesar de ele ter o conhecimento como fariseu, ter um conhecimento vasto do Velho Testamento, você acha que ele fez uma grande universidade? Não estou falando para você não fazer. Deve fazer sim. Jovens devem estudar. Todos devem estudar. Receber conhecimento. Mas você acha que foi como? Um grande conhecimento acadêmico? Não foi nada disso não. Ele fala aqui como que o ministério dele funcionou. Preste atenção. Vou ler desde o 8, 1 e 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, que seja amaldiçoado essa palavra. Assim como já dissemos antes, agora e de novo também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, outras boas novas, além do que vocês receberam, seja anátema, porque persuado eu agora, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse indo agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas eu faço saber a vocês, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não foram homens que me ensinaram. O pastor está falando que não, estou falando que o caso dele não foram homens. Se você pegar o que ele ensina, associado aos outros textos, você vai ver que está de acordo. Há uma harmonia sobre o que Paulo escreveu e o restante. Porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus. Sabe o que ele está falando aqui? Que eu ensinei na palavra. Eu não estou falando que você vai escrever o Novo Testamento de novo, tá? Que o pessoal pega isso aqui, não precisa de Bíblia, joga a Bíblia, não é assim. Ninguém está falando que vamos escrever um Novo Testamento de novo. Eu estou falando que a nova aliança está marcada como? Com Deus falando conosco, gente. É Deus falando conosco. É Deus ensinando, instruindo e falando como deve ser, como se deve agir, como proceder. Vai fazer uma negociação? Pergunta para Deus.
Vai comprar alguma coisa? Senhor, é da tua vontade mesmo que esse negócio seja comprado? Ah, mas ele vai falar na hora. A gente não tem paciência nem de esperar Deus falar conosco. Já queremos a resposta na hora. Não precisa abrir lá. Atos 13 diz que Paulo e Barnabé já tinham chamados para serem apóstolos, para serem enviados. Sabe o que eles fazem? Já sabiam que iam ser enviados. A igreja se reúne, eles esperam em Deus e esperam o quê? Deus confirmar o que o Espírito Santo queria. Me separe a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Mas nós somos da geração que não esperamos mais nada. Queremos tudo na hora. Queremos as respostas na hora. E temos consultado as coisas erradas. Aí consultamos o pai, a mãe e Deus. Onde fica? Ele quer falar, Ele sabe. Nós temos a facilidade de falar com as pessoas que estão ao nosso lado, porque nós enxergamos. E temos a dificuldade para falar com Deus, porque não enxergamos. E esse é o perigo, porque não temos a consciência real de Deus. Se coloca de pé. Não saia do seu lugar, fique aí, a ministração não terminou. Facilidade em ouvirmos as pessoas porque enxergamos. Coloca mais um pouquinho, João. Pode abaixar a luz. Segunda Reis, um rei chamado Acasias, se não me falha a memória, filho de Acabe, ele aprendeu tudo que era errado do pai. Apesar de ter aliança com Deus, ele aprendeu tudo que era errado com o próprio pai dele. E ele ficou doente. E ele, ao invés de se humilhar e procurar saber qual era a vontade de Deus, ele vai, chama os seus servos e fala assim: faz o seguinte, vai lá em Ecrom e procura Baal-zebub, que seria Beelzebub. Procure Baal-zebub, o senhor das moscas, Deus estranho, para saber se eu vou viver ou não. Era rei em Israel. E ao invés de consultar a Deus, ele consulta um Deus estranho. Pastor, mas eu não consulto Deus estranho. Ou talvez esteja alguém aqui que tem esse hábito. Vou falar uma coisa para você. Não existe verdade, e eu não estou falando verdade em religião, estou falando verdade na palavra. Não existe outra verdade que não seja a palavra. Eu não estou endossando religião, eu estou falando da palavra de Deus. Você vai encontrar adivinhadores e tantas outras coisas, mas verdade é aquele que conhece a sua história e que esteve no começo e já passeou pelo fim. O único que é conhecido como Alfa e Ômega é o nosso Deus. É aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Não existe outro Deus além dele. E quando os homens estão indo para consultar Baal-zebub, Deus fala com o profeta e fala assim: ó, encontra aqueles homens e fale assim para eles: ei, avise para o rei Acasias, não existia porém Deus em Israel para se consultar? Porque vocês foram consultar a Baal-zebub, sendo que em Israel existe um Deus vivo que responde às suas questões. Nós consultamos uma caixinha, ou consultamos as bagagens e as experiências da nossa vida. Consultamos os traumas, os medos, os complexos. Consultamos as pessoas, consultamos a todos. Uma noite Pedro não pegou nada junto com aqueles pescadores, não capturou nada, e aparece Jesus. Quem era Jesus para aqueles homens, né? Pescadores, cheios de conhecimento.
E Jesus fala para eles: lance a rede agora no dia. Aqueles homens não quiseram aquela palavra a primeiro momento, mas confiando na palavra que havia sido dito para eles e jogando as redes ao mar, pegaram muito peixe. Eles estavam consultando as suas experiências, mas quando decidiram receber a palavra de Deus, o milagre e o impossível aconteceram, porque eles decidiram dar uma chance para a palavra. E Deus está falando conosco, está dizendo para nós: por que você não dá uma chance para a palavra trazer a transformação para a sua vida? Porque nós não paramos de consultar tudo aquilo que nós conhecemos, todos os nossos conhecimentos, e damos uma chance para a palavra de Deus? Não é a palavra do pastor William, não é a palavra do diácono, não é a palavra da vida cristã, é a palavra de Deus. Não está baseada em métodos, mapeamento espiritual para saber onde Satanás está, ou as estratégias e táticas para vencê-lo. Não é nada disso. É a palavra de Deus pura e simples. Deus falou com você e está falando com você agora. E o que te impede agora é a vergonha de abrir a sua boca e falar com Ele, ou você não tem nada para falar com Ele? Porque se nós não tivermos nada para falar com Ele, infelizmente nada vai acontecer. Se nós não tivermos nada para falar com Deus, nada também existe para nós. Está acabado. Eu não me sinto digno. Você está aqui e não se sente digno. Pois bem, a palavra de Deus diz em 1 João 1:9, eu sempre digo: se você confessar os seus pecados, falar com Ele: Pai, eu errei, Pai, eu falhei, Pai, eu pisei na bola, o pecado é cabeludo, mas eu me arrependo, eu me humilho. Era isso que Saul poderia fazer. Eu me humilho, Senhor, eu persegui Davi, eu falhei, não ouvi a sua voz, me perdoa. Ele não fez isso, ele foi procurar a adivinhadora. Ao contrário, Jonas, quando está na barriga da baleia, ele fala: Senhor, eu falhei, eu pequei, quis os holofotes para mim. Quando ele faz isso, a baleia joga ele fora, porque se arrependeu. Davi pisou no tomate, enumerou o povo, mas quando ele oferece o sacrifício a Deus, ele se arrepende, se humilha. Por acaso não haveria perdão para ele? Deus está falando com você. É individual, é singular, é particular. Eu quero que você fale um pouco com Ele. Não vou falar mais nada durante um certo tempo. Eu quero que você exercite isso. O Evangelho não é apenas virmos aqui, ouvirmos um sermão e sairmos daqui pulando e não termos um encontro e uma intimidade com Deus. Não, o Evangelho, as boas novas é: eu ouço de Deus e falo com Deus. Eu falo com Deus.
existe outro igual a você. Você é único, única. Filhos e filhas de Deus. Não queira ser nada além daquilo que o Senhor projetou para você. Não queira ser outra pessoa. Você tem um valor inestimável. Jesus termina aquela consulta com Nicodemos falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse: porque Deus amou o mundo. Não está falando porque Deus odiou o mundo, porque Deus oprimiu o mundo, porque Deus castigou com doença. Está dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E para não perecer, é necessário nele crer. Ao invés de perecer, ter vida eterna. O projeto de Deus para você é eternidade. O projeto de Deus para você é eternidade após eternidade. Vivendo com Ele, vivendo para Ele, manifestando sobre Ele, vivendo a eternidade aqui, e vivendo a eternidade quando nós partirmos dessa terra. Se você ouviu essa palavra e já consultou tudo, mas hoje você se consultou com Deus, Ele não te cobrou R$1, Ele não te cobrou nada pela consulta. Muito pelo contrário, Ele abriu os seus braços, inclinou os seus ouvidos e ouviu aquilo que você disse. E você deseja que essa presença, você deseja que esse amor, que essa paz esteja no seu coração também. Você que não conhece ou que não conhecia essa palavra, você não precisa sair do seu lugar. Você só precisa agora colocar a mão no seu coração, aonde você está mesmo, dizer assim: Senhor, eu ouvi essa palavra e estou convicto de que sou perdoado, de que sou único e de que o Senhor me perdoou. É verdade, eu falhei, nasci sob o pecado, mas hoje eu ouvi a sua palavra e encontrei a luz. Eu recebo, eu permito a sua graça invadir o meu coração. Senhor, eu confesso com a minha boca que Jesus é o meu Salvador e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que Ele interceda por mim. Pai, muito obrigado. Eu sou justificado pelo seu sacrifício na cruz. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, em o nome de Jesus, amém. Se você ouviu essa palavra, você que está aqui ou você que está em casa, eu gostaria agora que você levantasse suas mãos. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua semana, que
você possa ter encontros maravilhosos com Deus na sua casa, no seu serviço, nos seus estudos. Saiba que Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Ele não te deixará só, Ele está dentro de você. O Consolador fala com você, o Espírito da verdade, aquele que fala a verdade, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso ajudador, aquele que está 7 dias por semana conosco, 24 horas por dia. Ele não dorme nem tosqueneja, Ele não tira cochilos. Ele falará com você e abençoará a sua semana, ou abençoa a sua casa, dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Aguarde sentadinho no seu local.